Namastê. Boa tarde, meus amigos de alma. Estamos no ar. Essa é a sua Rádio Tropical Web Brasil e você está no Cosmo Alma. Seja muito bem-vindo, todos vocês. Eu sou o Alexandre P. e mais uma vez a gente vai falar de astrologia, de espiritualidade, saúde, bem-estar, um pouquinho de cada coisa, fazendo uma miscelânea bem gostosinha. E como a gente está começando essa jornada, e é uma jornada mesmo, o tema de hoje ele tem muito a ver com a história da astrologia, mais do que a astrologia em si. Porque se a gente está começando essa brincadeira, acho importante que vocês entendam na linha da história da humanidade, de onde vem isso. Porque pode parecer que é uma coisa recente, uma coisa do século passado. Ah, não, isso foi inventado há 200 anos. Não, vocês vão se surpreender, tá? Para quem não conhece, eu espero surpreender todos vocês, tá? E aí, a palavra astrologia, só para começar a brincadeira, tá? É uma junçãozinha de duas palavras. Tudo do grego, tá? Astron, que significa constelação ou grupo de estrelas, ou aster, astro ou estrela no singular. E o grego também logos, que é dissertação, tratado. Então, se a gente for traduzir a astrologia, nada mais é do que um tratado sobre os astros. Isso é astrologia, e ela é muito mais antiga do que vocês imaginam. Porque a gente vai começar, vamos lá, vamos voltar para a escola, tá? Pelo menos na minha escola, eu tive o prazer de aprender isso aqui. A história da humanidade, a história conhecida da humanidade, né? Ela é dividida em 4 partes, né? A Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. E aí a gente vai voltar para a Idade Antiga, uma idade muito, mas muito antiga mesmo, tá? A gente está falando aqui de 4.000 anos antes de Cristo. Então, se você fizer a continha aí na calculadora, a gente está falando de 5, 6 mil anos atrás, tá? Até o ano de mais ou menos 476. Isso foi toda a Idade Antiga, civilizações antigas. E aí, de onde é que vem a astrologia, né? Provavelmente ela vem de antes disso, porque tiveram descobertas arqueológicas mais recentes, mostrando, principalmente na Turquia, que já se usava a coisa da constelação dos astros como referência. Mas, normalmente a gente diz que a astrologia, né, quando a gente estuda e a gente começa a aprender isso, que ela nasceu na Mesopotâmia, que os sumérios foram os primeiros a fazer uso da astrologia, tá? Mais ou menos, vamos arredondar, em 3.000 anos antes de Cristo. De qualquer forma, sendo eles os primeiros ou não, eles foram o que criaram, olha só, a nossa organização atual de calendário lunar, tá? A divisão da semana em 7 dias e a divisão do dia em 24 horas. Divisão dos signos em 30 graus. Aí eu vou voltar ao programa passado aqui um segundinho. Lembra do relógio? Lembra do fundo do relógio? Aquele fundo redondinho que tem 12 números? Então, esse fundo redondinho de 12 números é o fundo redondinho que tem os 12 signos e cada signo ocupa 30 graus. Se você somar, dá os 360 do fundo desse reloginho, tá? Também eles criaram as primeiras definições e características psicológicas dos signos já. E eles começaram a determinar a regência planetária de signo. Então, veja bem, a gente está falando aqui de aproximadamente 5.000 anos atrás. Então já se falava e já se usava astrologia, tá? Paralelo à Mesopotâmia, obviamente, a gente tem a astrologia no Egito Antigo, claro. O Egito, então, era totalmente movido pelos astros. Não se plantava nada sem que fosse na lua certa, no solstício, não se colhia nada. Você já fazia previsão de tempos de fartura, você já tinha previsão de tempos de escassez, então você já fazia um planejamento, tudo baseado nos astros, de movimento da sociedade. Mas o interessante no Egito, aí é legal,
porque surge a escola alexandrina de astrologia e uma figura que alguns dizem que é mito, outros garantem que existiu, é um nome complicado, mas é Hermes Trismegistro, tá? Tem gente que acha que é mito, mas quem acredita nele, define a ele, ou nominou a ele, ele foi, olha só, a lista é enorme, tá? Ele foi rei, legislador, sacerdote, astrônomo, astrólogo, codificador da filosofia hermética, Hermes, introdutor da música e da aritmética no Antigo Egito. Trismegistro, que é o nome que deram a ele, significa o 3 vezes grande ou 3 vezes majestoso. Só para vocês terem ideia da importância dessa figura mítica ou não, não importa, para a astrologia histórica, tá? Paralelo também, na Idade Antiga, a gente tem a astrologia na Grécia, que na verdade é a astrologia que se faz uso no Ocidente até hoje, tá? Tanto que os nomes dos planetas, das constelações, são mitos e deuses gregos. Júpiter, Saturno, tudo vem dali, tá? E o grande nome nessa época, na astrologia, era Ptolomeu. E a astrologia, o modelo de astrologia que a gente usa hoje no Ocidente, que a gente usa aqui hoje, agora, é o modelo ptolomaico de astrologia, tá? Isso foi quando surgiu a astrologia e a gente nunca vai saber, mas a princípio, vamos imaginar, é um mundo antigo, como é que isso funcionava, bastava olhar para o céu, estava tudo ali, era tudo na base da observação. Mas, como a gente não sabe se ali nessas civilizações antigas teve ou não alguma influência de povos extraterrestres, fica a dúvida, tá? Mas aí a gente fica na dúvida que é melhor. Aí a gente parte para a Idade Média, que começou lá no ano 476 e foi até 1453. Significa que foram 1000 anos. E aqui a gente vai fazer uma pequena divisão na astrologia, que foi um período onde a Igreja Católica começou a ter muito poder. E por conta desse poder ela restringiu a astrologia, o estudo da astrologia e de qualquer outra ciência oculta ou mística. Esquece. Não tinha vez. Não à toa a Igreja Católica caçava esse pessoal, chamava de bruxaria, e por aí vai, tá? Então a astrologia no Ocidente, por conta da Igreja Católica, ela deu uma estagnada, uma paralisada. Não se parou de estudar, mas tinha que ser escondido, não podia ser público, tá? Mas ao mesmo tempo, no Oriente, que não sofreu influência nenhuma de Igreja Católica, a astrologia continuou sendo desenvolvida, tá? Então é muito interessante, porque os árabes, eles pegaram todo aquele conhecimento sumério, egípcio, grego, eles foram traduzindo, eles foram desenvolvendo aquilo, eles foram observando mais, e aí eles desenvolvem mais a questão da interpretação astrológica, e mais legal, eles incluem nesse estudo os 4 elementos básicos: fogo, terra, ar e água. Então, no Oriente, a astrologia continuou se desenvolvendo normalmente, enquanto no Ocidente ela deu uma parada. Paralelo a isso, no Oriente, sempre no Oriente, a gente tem 2 astrologias muito conhecidas, tá? Se fala muito, quando eu digo conhecida, de nome, tá? A gente não tem muito acesso. Uma delas é a astrologia chinesa, que é um sistema baseado num ciclo de 12 anos, 12 signos, coincidência à parte, por aí. Só que lá, cada signo é associado a um animal diferente do nosso zodíaco, tá? Eles fazem uso de 5 elementos, eles não têm ar, mas eles têm, além de terra, fogo e água, madeira e metal. A título de curiosidade, tá? E aí a astrologia chinesa usa muito a dualidade do Yin e do Yang, são forças opostas.
mas complementares. A gente pode falar de positivo e negativo, dia e noite, atividade, passividade e assim por diante, tá? E uma outra astrologia muito utilizada no Oriente, muito, e que em parte é muito parecida com a nossa, é a astrologia védica, tá? Ela é baseada nos Vedas. Para quem não sabe, os Vedas são os textos sagrados da Índia há mais de 5.000 anos, tá? Não é da Índia de agora não. É muito próximo da nossa astrologia, mas ali eles têm uma coisa, que é o princípio da astrologia deles, que é o objetivo do Dharma, e envolve uma coisa chamada karma. Aí nesse momento eu só vou fazer uma pausinha para não confundir o karma que Kardec usa no Espiritismo, mas advém daqui, tá? Depois a gente vai ter, olha, tem muito programa pela frente, vai ter um programa só de Dharma e Karma, não se preocupa. Mas de qualquer forma, fazendo uma tradução básica para vocês aqui, inicial, Dharma é o caminho que a gente tem que seguir, é a nossa meta de vida, e o Karma nada mais é do que o desvio que a gente faz desse Dharma e aquilo vira uma consequência. Daí a gente normalmente aqui diz ato-consequência. Então, se você errou o caminho, você vai ter a consequência daquele erro de caminho. E aí Kardec, ele meio que usa esse termo, karma também, para justificar nas encarnações tudo aquilo que a gente não resolveu em vidas passadas e que a gente tem que passar numa nova encarnação, como um aprendizado, como uma escola, qualquer coisa do gênero. E aí a gente parte então para a Idade Moderna. Estamos chegando aqui no nosso tempinho, Idade Moderna, lá nos anos 1453 a 1789. É um período aí de 300 e poucos anos que a astrologia retorna de mãos dadas com a astronomia, tá? Elas vêm juntas. Só que ali teve um movimento conhecido como positivismo, tá? O que foi esse movimento positivista nessa época? Esse movimento dizia o seguinte: o que não pode ser cientificamente provado, então não é ciência. Nesse momento, elas vinham de mãos dadas, mas a astronomia, ela pode ser vista, ela pode ser medida, você pode fazer um cálculo matemático, você pode... A astrologia não. A astrologia, num primeiro momento, ou para o leigo, ou para quem está enxergando de fora, parece muito uma espécie de adivinhação, mas não é o termo adivinhação, não. É algo como, pode ser como pode não ser. Como é isso? Isso não é matemático? Isso não é uma ciência exata? Bom, enfim, por conta disso, a astronomia passou a ser considerada ciência e a astrologia não. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Elas ficaram separadinhas, elas começaram a andar em paralelo e não mais juntas. Mas nesse período, quem teve muita influência, quem tem nomes importantes, né? Da astronomia, da astrologia, cientistas famosos, a gente pode citar Copérnico, Paracelsus, Nostradamus e Kepler, tá? Talvez deles o maior de todos, porque ele era mais envolvido nessa... Ele era astrônomo e astrônomo, tá? E aí chegamos ao que a gente chama de idade contemporânea, são os dias atuais, mas começou lá na Revolução Francesa, 1789. E aí veio o positivismo, né? Quando a gente chega nesse período e a ciência começa a evoluir como algo real, como algo palpável, a gente começa a lidar com a biologia, a gente começa a lidar com o corpo humano, com célula, a coisa começa a avançar a passos largos, tem um movimento científico forte demais. E aí, por incrível que pareça, nesse momento, a astrologia, ela caiu meio que em descrédito. Posso até dizer aqui, começou a ser meio que ridicularizada, começou a ser meio banalizada, ela perdeu
o cunho que tinha até então. O curioso é o seguinte, ciência, né? Foi nesse momento que aqueles planetas que a gente não conseguia ver olho nu, a gente até falou deles no programa passado, Urano, Netuno e Plutão. É quando a gente descobre esses planetas, porque a gente precisava de equipamento científico de mais alta precisão para poder enxergar esses astros. A gente não consegue ver nenhum desses 3 planetas a olho nu. E aí foi nesse momento que a gente descobre esses 3 planetas. E nesse momento, curiosamente, a astrologia ela dá um salto quântico no Ocidente, tanto que a gente começa a pegar esses planetas e dar regência para signos, coisa que não tinha. Quer dizer, tinha, mas eram outros planetas, tá? Então, por analogia, Urano passa a reger o signo de Aquário, Netuno passa a reger o signo de Peixe e Plutão passa a reger Escorpião. Aí os planetas que regiam esses signos antes, eles continuam como corregentes, mas eles ganham uma nova regência, tá? E aí ressurge o interesse natural da sociedade por astrologia. Gente, que atire a primeira pedra aquele que diz que nunca ouviu os astros para poder fazer um movimento. Eu lembro quando criança, nos anos 70, de ouvir na rádio e esperar falar do meu signo, era nascidos sob o signo tal, aí vinha lá, hoje o dia está propício, todo mundo curte ou gosta da astrologia. Por mais que você não acredite, mas você assuma, você tem até orgulho de dizer, o meu signo é tal, eu sou do signo tal, sabe? Então a astrologia, ela sempre teve no nosso lado, no nosso convívio, você querendo ou não. E aí a gente voltou a ter um interesse disso, e aí a título de curiosidade, para quem não sabe, aí falando de história, até ali perto dos anos 2000, todos os cálculos eram feitos à mão, tá? Então, aquela pessoa que decidia, eu vou estudar astrologia, vou ser astrólogo, olha, era bom ser bom matemático, porque era um monte de cálculo, era tudo feito à mão. Mas nos anos 2000, que alívio, com a idade da informação, que obviamente não tem essa divisão histórica, mas a gente chama como idade da informação, a gente passou a ter software, programa de computador, que faz todos esses cálculos para a gente, facilita muito fazer esse monte de cálculo. E aí é muito legal, porque a gente consegue desenvolver os cálculos de forma muito mais rápida, muito mais ágil, e a gente consegue ver movimentos futuros que a gente precisava ficar calculando à mão e dava muito trabalho. Então hoje a gente consegue enxergar o futuro um pouco mais próximo da gente, tá? É muito interessante isso. E aí, para finalizar esse primeiro bloquinho, que essa é a história da astrologia, tá? Ela sempre esteve com a gente, sempre vai estar, e por conta daquele movimento que eu falei na semana passada, do ano de 2025, que os 3 planetas geracionais estão mudando, né? Estão fazendo marcações aí potentíssimas, poderosíssimas, eu acho que a astrologia vai ter um crescimento muito grande na sociedade. Tá? É algo que vai ser natural. E aí, só para finalizar, vamos aqui abrir um debate. A astrologia é uma arte, é uma tradição ou é de fato ciência? Tá? São esses 3 motes que a gente diz. E aí, por que arte? Por que a gente diz que é uma arte? Porque, na verdade, é a arte de observar o movimento dos astros e verificar as marcações e afetações aqui no nosso planetinha. Como é o porquê desse movimento gerar aqui no nosso planeta, em tudo que é vivo, alguma energia, um movimento. É a arte de fazer essa observação. E por que é tradição? Por que é uma tradição? Bom, porque todos esses estudos, conceitos, eles são passados de geração em geração. E olha, são muitas, tá? Se a gente fizer a conta aí de 3, 4 mil anos antes de Cristo, haja geração nesse meio de caminho, tá? De qualquer forma, existe hoje
só para o conhecimento de vocês, para quem nunca ouviu falar, existe um movimento muito recente, de 2010, por aí, chamado etnoastronomia ou astronomia cultural. Ela se dedica ao estudo da relação das diferentes culturas ao longo do tempo com esse céuzinho, com esse cosmo. Como isso, obviamente, está ligado ao estudo da antropologia, que é de fato considerada uma ciência humana, é provável que com esse movimento da etnoastronomia, a astrologia possa voltar a constar de algum tipo de grade curricular ou de algum tipo de formação futura. Tá? E, de fato, a gente, com esse movimento de Plutão em Aquário, essa coisa da astrologia ou das ciências ocultas, elas vão aflorar, elas vão ser mais desenvolvidas, com certeza, gente. Com certeza absoluta. Então, para finalizar esse nosso primeiro bloquinho, eu escolhi uma música muito especial, uma música do Jorge Benjor, escrita e interpretada por ele mesmo, que chama Hermes Trismegisto e sua celeste tábua de esmeralda. Foi lançada em 76, do álbum A Tábua de Esmeralda. Então, Dani, toca pra gente, por favor. Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. Nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Estamos de volta. Nossa, essa música é incrível. Pura astrologia. Jorge Benjor sabe das coisas, hein? Grande devoto do São Jorge. Com certeza acredita na astrologia e na numerologia. Não à toa, mudou até de nome, gente. Era Jorge Ben. Hoje é o nosso grande Jorge Benjor. Musicão, musicão. E aí eu quero só chamar a atenção, tá? Uma parte dessa música. Que o que está embaixo é como o que está no alto, e o que está no alto é como o que está embaixo. A gente vai ter um programa só para falar disso, do microcosmo, do macrocosmo, mas isso é spoiler e é assunto para um outro programa. Então vamos lá, aniversariantes do dia 14 de outubro de 2025. Você está na Rádio Tropical Web Brasil e esse é o seu Cosmo Alma. Parabéns, parabéns, parabéns. Temos duas personalidades no dia de hoje que eu quero dar os parabéns. A atriz, diretora e produtora Carla Camurati. Sua linda, parabéns, feliz ano novo. E o músico, cantor e compositor Kiko Zambianchi. Dois librianos e, por pura curiosidade, nasceram no mesmo dia, no mesmo mês e, por incrível que pareça, no mesmo ano. Parabéns, feliz ano novo para vocês. Quero também dar os parabéns para o meu amigo Marconi. Eu sei que a essa hora ele não pode me ouvir, mas onde quer que você esteja, Marconi, um beijo na alma, meu amigo.
Parabéns, feliz ano novo para você também. E aí chegou aquela parte das previsões da semana tão esperadas. Ah, mas antes disso eu ia esquecendo, gente. Pelo amor de Deus, não. Eu tenho alguns agradecimentos muito especiais. 2 minutinhos, mas eles são muito especiais. Mensagens que eu recebi do primeiro programa. Nossa, eu fiquei extasiado. Aquele primeiro programa foi assim espetacular. E aí eu tenho agradecimentos públicos a fazer aqui. Eu separei aqui algumas mensagens, tá? As 2 primeiras vêm de Portugal, tá? Uma de Lisboa, a outra de Cascais. De Lisboa, Cristiane Lima. Um beijo, Cristiane, obrigado pelas palavras, tá? Cascais, cadê o nome? Felipe Andrade, meu Deus, Felipe Andrade. Um beijo na alma, meu amigo. Obrigado pela mensagem, viu? Daniele York, pais brasileiros, mas ela mora em Nova York, está em Manhattan nos ouvindo. Olha o privilégio, tá? Michele Fontes, Canadá, obrigado. Obrigado pela audiência, tá? E aí, outros agradecimentos, Janaína Ferreira, de Ribeirão Preto, grande beijo, obrigado por estar com a gente aqui. Elisa Campos, de Salvador, Elisa, terra maravilhosa, muito obrigado, tá? Lucinda Pereira, de Boa Viagem, Pernambuco, beijão, beijão. Solange Couto, aqui do Rio de Janeiro, está aqui pertinho, lá na Barra. Mariana Soares, de Curitiba, ai, muito obrigado. E aí um último agradecimento, João Paulo Henrique Soares. Meu amigo, um grande beijo, mas você não disse de onde você é. De qualquer forma, de qualquer lugar que você seja do mundo, muito obrigado, gente. As mensagens de vocês foram muito importantes. Obrigado, obrigado. E aí, sem mais delongas, previsões para a semana. Então, eu já começo dizendo o seguinte. Semana passada, disse que ia ser uma semaninha quente. E foi bem quentinha. Até falei assim, mas pro fim da semana fica tranquilinho. Realmente, mas olha, o início da semana foi bem quentinha, aquela lua cheia pegou muita gente aí no susto, me pegou também, tá? Bom, enfim, fui assaltado, perdi celular, tô recuperando as coisas, mas já atenção, o WhatsApp do Cosmo Alma tá no ar, tá? Já está funcionando, para quem quiser, vou deixar até o número aqui, depois eu falo de novo, é o 21 4107 8282, mais fácil possível, tá? De novo, 21 4107 8282. Você fala direto comigo ou algum membro da minha equipe, ok? Então, semana passada lua cheia, essa semana lua minguante. A lua minguante é o que o nome diz mesmo, tá? É um período do mês que as coisas dão uma pequena minguada, tá? E antes até de falar do dia de hoje, eu tenho que falar do dia de ontem, que teve um acontecimento muito interessante. O planeta Vênus, ele entrou em Libra. Então vamos lá, voltando ao reloginho, Vênus, ponteirinho do relógio, estava andando, e aí ele fez uma marcação, entrou em Libra. E aí o que é bacana, Vênus é a casa dele, é onde ele se sente totalmente em casa. Então, tudo que eu tenho para dizer é muito positivo, tá? Vênus está em casa. Então, a gente vai ter, ao longo da semana aí, muita coisa legal para relacionamento, para estética e beleza e para lucros ou dinheiro, tá? Então, funciona mais ou menos assim, tá? A gente pode experimentar essa semana uma harmonização, uma reharmonização em relacionamentos, tá? Relacionamentos amorosos, relacionamentos de sociedade ou qualquer outro tipo de relação familiar. Então, vai estar tudo mais leve, vai estar tudo mais fácil, vai estar tudo mais gostoso. Se você está brigado aí, seu marido, sua mulher, semana boa para sentar, conversar, a coisa vai fluir, fica tranquilo. É uma semana propícia para esse
tipo de romantismo, tá? Para estética, ó, semana boa para você mudar a estética, fazer um tratamento, se achar mais bonito, semana boa para isso. E quando eu falo do dinheiro, significa que a gente, e esse ciclo vai até o fim do mês, tá? Esqueci de falar, ele está indo até o fim do mês. É um ciclo bom, onde o dinheiro fica mais estável. A possibilidade de altos e aqueles baixos terríveis é muito pequenininha. O dinheiro tende a render mais, de repente se você tinha uma aplicação, o dinheiro está lá rendendo, ele não vai render nenhuma fortuna, mas ele está estável, ele está rendendo, não se preocupa, é um momentozinho bom para isso, tá? E ontem também, por curiosidade, Plutão voltou ao movimento normal já em Aquário, tá? Lembra que eu falei que 2024 ele entrou em Aquário, a gente até tocou a música Aquarius. Então ele voltou para o movimento normal, ele estava retrógrado. A gente vai falar de retrogradação, a gente vai ter aqui um diazinho para explicar, mostrar como é que funciona. Mas esses planetas muito distantes, eles passam metade do ano retrógrado e metade do ano normal. Mas nesse momento que ele volta ao normal, é possível que a gente comece a ver movimentos científicos, tecnológicos, trazendo novidades. Enquanto ele estava retrógrado, isso fica em um segundo plano, ou então a coisa não anda bem, não falta alguma coisinha, e de repente ele volta ao normal. Voltando ao normal, é possível que a gente tenha aí, no próximo mês, na próxima semana, já alguma notícia aí que envolva alguma descoberta científica e alguma coisa de espaço mesmo, tá? Corrida espacial, de repente a NASA, a Agência Espacial Chinesa, já está planejando, já tem data de lançamento disso ou daquilo, tá? Isso volta como tema, tá? De qualquer forma, eu já até falei aqui, é uma semana marcada pela lua minguante. Lua minguante, ela recomenda contenção e recolhimento. Então, antes de eu falar dos dias, o que é importante aqui? Não é semana para fazer lançamento, não é semana para fazer propaganda, não é semana para se recolher. E quando eu digo recolher, é para você guardar as energias para o novo ciclo que vem. Tá? Então, vocês vão ver, eu vou falar dia a dia aqui, mas eu vou falar o tempo todo que o importante nesse momento é você se conter, você se recolher, se planejar, tá? Nada de trabalho pesadão essa semana não. Vamos lá. Hoje, a lua já está minguante, está em Leão. Ela pede principalmente recolhimento da imagem. Tá vendo o que eu estou falando? Ah, você é o cara do Instagram, você é o cara do Facebook, você adora. Minha vida é essa. Olha, dá um tempo. Hoje não é dia para isso. Você vai postar, vai gastar seu inglês, vai gastar sua imagem e pouca gente vai te ver, tá? E eu estou falando isso, inclusive, talvez já até prevendo o que é natural numa lua minguante, que o dia de hoje a audiência não seja nem tão grande assim, que é natural, tá? Na lua minguante, quando você faz um evento, quando você planeja alguma coisa de grande porte, a coisa mingua mesmo, é natural, tá? Por conta disso. Então, não é dia de botar a tua cara lá a tapa, inclusive porque em Leão, aí você botou lá, postou um vídeo falando coisas que para você é ótimo, é maravilhoso, é o que você pensava, era o que você queria dizer, aí de repente você pode ser mal interpretado, aí vem aquela chuva de hater. Então, para evitar esse tipo de problema, poupe a sua imagem, tá? Hoje não é dia para isso. E aí hoje também tem duas marcaçõezinhas, tudo envolvendo Vênus, tá? Vênus está bombando. Vênus e Urano, surpresas no campo do amor, tá vendo? Eu já falei ali que tá bom para relacionamento e tá bom mesmo. Então, se você já vive uma relação, cara, tem romantismo no ar, aproveita. É semana para namorar, é semana para jantar juntinho, é semana para botar o assunto em dia, para retomar a relação. E se você não tem uma relação, mas, caramba, ele está falando só de casado, não, vamos falar dos solteiros, estou sozinho.
Não se assuste se a partir de hoje você está de bobeira por aí, você olha e tem aquela rajada do meu Deus, amor à primeira vista. Não se espante, isso pode acontecer. O mais interessante não é um amor à primeira vista para um único encontro, não, tá? Não se surpreenda se isso se desenvolver e virar teu futuro, tá? Porque a energia está toda propícia para isso. E aí a outra marcaçãozinha que envolve Vênus é Vênus e Plutão, que é bom momento para recuperar um relacionamento. E aqui eu não estou falando só de amor não, tá? Você tem uma sociedade, a sociedade está cambeta, a coisa está torta, a coisa não está andando. Bom momento. Você pode sentar, você pode negociar, você pode conversar, está muito propício. E se você, sei lá, está separado, relação mesmo, você está separado, você tem lá um antigo amor que você não esquece nunca, você acha que, pô, aquilo acabou mal, não era nem para ter acabado, olha, vou dar uma dicasinha aqui, dá um oizinho lá, pode ser que a pessoa te atenda, pode ser até que você consiga recuperar esse grande amor aí, a energia está toda propícia para isso, tá? Então, o dia de hoje está bonito nesse sentido aí. Vamos para amanhã, dia 15, quarta-feira, lua minguante continua em Leão. Continua preservando sua imagem, tá? Porque a autoestima não vai viver o melhor momento, não. Quando a lua está minguante em Leão, recolhimento é o ideal, tá? Não é um dia tão especial, você pode estar entre amigos, você pode estar dentro de casa com a família, mas tenta não ser o centro das atenções, tá? É o único cuidado que tem que ter. Não tenta não, que você pode ser mal interpretado, você pode, continua aquela energiazinha, tá? Aí na quinta, continua minguante a semana toda, tá? A lua vai estar minguante até domingo, até segunda, se não me falha a memória. Ela vai estar minguante, mas muda de signo, ela vai para Virgem. E Virgem são os pequenos detalhes, né? Então, dica, já que está minguante em Virgem, não foca nos detalhezinhos, não foca em coisa pequena, não, e relaxa. É dia para relaxar. E aí é uma oportunidade que você tem de olhar para o todo, tá? É aquele dia onde você pode aceitar os seus pequenos defeitos, os pequenos defeitos do outro. Para, analisa. A gente está num momento de recolhimento, então é perfeito para isso. Então, exija menos de si mesmo, exija menos do outro, não se esforça tanto, tem isso também, tá? Você vai encarar um trabalhão aí, você tem um planilhão para fazer, você tem um relatório mega para fazer, cara, não vai rolar, desculpa. Você vai até dar uma adiantada, mas não vai rolar. Então é assim, não se esforce tanto, não gaste uma energia que não está propícia para você gastar hoje, vai gastar energia à toa, tá? Pratica o básico, cumpre a rotina, faz o simples, tá? Na quinta. Na sexta, a lua continua minguante em Virgem, é a mesma marcação da quinta-feira, tudo mesmo, tá? Só que aí na sexta tem um ladozinho gostosinho que eu gosto muito, tá? Gosto demais, que é um bom momento para você olhar para um lado espiritual, pensar em fé. É um bom dia, ó, independente da tua religião, independente do teu culto, independente do que você acredita, tá? É bom dia para orar, é bom dia para rezar, é bom dia para entrar um mantra, é um bom dia para você cantar, é um bom dia para você ter contato com o seu lado espiritual, tá? Olha para o todo. Na véspera você não estava olhando para o outro, para si próprio. Olha agora para o todo, olha para a humanidade. Se permite fazer isso aí, tá? Na sexta tem um aspectozinho chatinho entre Sol e Júpiter, que traz o desafio de, sei lá, você está naquele momento que você está pensando assim, caramba, eu tenho que crescer agora, eu tenho que alcançar sucesso agora, e tem que ser um sucesso grande, é uma coisa grande. Não, será? Desculpe, não na sexta-feira.
porque esse aspecto aqui ainda vai te trazer muita frustração. Então, se você tinha planejado na sexta fazer algum movimento grandioso nesse sentido, de um novo grande projeto ou de pensar grande, esquece. Reza, acende seu incensinho, fica com você, se planeja, semana que vem ela vem com uma energia renovada, deixa isso um pouquinho para depois. No sábado, dia 18, continua minguante, continua em verde, então tudo que eu falei de quinta e sexta está valendo. No sábado, você pode tentar colocar a vida em ordem, que aí já eu vi gente cobrando isso. Mas quando eu digo botar a vida em ordem, não é fazer um faxinão em casa não, porque também não vai ser produtivo, tá? Lembra do esforço desnecessário? Não. Bota em ordem os pensamentos, pega a tua agenda, reorganiza a tua agenda, é dia para isso. Reorganiza, é sábado, sabe? É sábado. Você pode até estar trabalhando nesse sábado, mas é um dia bom para isso, para você se reorganizar para o novo ciclo que está vindo, tá? Continua propício para meditar, continua propício para você introjetar essas coisas do espiritual em você. É um dia bom. Esses 3 dias são bons para isso, mas principalmente sexta e sábado, tá? E no domingo, a Lua caminha, ela chega em Libra, continua minguante, tá? E aí tem uma mudança de energia. E aí, lembra do domingo passado, que a Lua estava cheia em Leão, e eu falei, é bom para estar em família, almoço em família. Agora vamos inverter os polos, tá? Provavelmente no domingo você vai sentir uma vontade enorme de estar sozinho ou curtir a sua solidão. Você está ali com você, tranquilinho, calminho, na sua, quietinho. Vai ser bom, tá? É um dia bacana para isso aí, tá? Não é dia propício para iniciar nenhum tipo de relacionamento, nem parceria, em hipótese nenhuma. Que Libra fala um pouco disso, mas a Lua está minguante, então esquece. Curte o teu domingo, se você curtir, ouve uma música, ou então maratona uma série, é um dia ideal para isso, que aí você vai ficar ali com você mesmo, tá? É uma semana um pouco mais leve que a passada foi um pouquinho mais agitada, a Lua cheia traz essa energia da agitação. É uma semana menos agitada, então aproveita essa semana tranquilinha, tá? Ela está bem tranquila, tira um pouquinho do teu tempo para você, que vai ser muito bacana. Então essa foi a semana e a gente vai tocar mais uma musiquinha. Escolhi uma musiquinha gostosa para a gente ouvir, uma música que eu amo, Os Secos e Molhados, Flores Astrais. Dani, toca pra gente. Maravilha, quase não entrou, hein? Entrou outra, deu uma embolada aqui, mas ao vivo é assim mesmo, gente, não repara não. E aí estão me puxando a orelha aqui, a gente tem só mais 10 minutinhos, eu vou tentar aqui dar uma acelerada, que a gente chegou naquele momento saúde. Aí não deu, eu queria até ter perguntado, então vocês mandam aí quem conseguiu fazer lá o exercício da respiração na semana passada, se alguém tentou, se alguém não conseguiu, manda um feedback aí pra gente. Você está na Rádio Tropical Web Brasil, esse é o seu Cosmo Alma, eu sou o Alexandre P. E aí hoje o Momento Saúde, de novo eu vou propor mais uma coisinha para vocês fazerem, tá? Que é a prática da gratidão. Não sei se vocês conhecem, é uma prática mesmo, é tipo um exercíciozinho, tá? Porque, na verdade, a prática da gratidão, ele traz um efeito calmante, ele libera vários neurotransmissores, hormônios, sabe, pelo sistema nervoso central. Ele tem um efeito físico muito potente e a gente anda num mundo tão doido, tão maluco, que a gente às vezes esquece de agradecer. Até no dia a dia mesmo, a gente esquece de dar um obrigado para quem ali te atendeu, para quem te serviu. E aqui eu estou falando de um outro exercíciozinho. E aí, vamos lá. Vocês vão perceber sempre que eu vou tentar adaptar o exercício
a nossa realidade, tá? Não estou aqui querendo que ninguém pare o dia para fazer um movimento, um exercício, então eu vou fazendo aqui pequenas adaptações, tá? Mas o exercício original, vou explicar o exercício original, de 7 minutos para mais, quietinho, olhando uma paisagem, sendo grato. Daqui a pouco eu vou falar dessa gratidão, sendo grato, tá? E aí eu vou quebrar o galho de vocês. Não tem vista, não tem tempo. Sabe um lugar onde você pode fazer o exercício da gratidão? No banho. Gente, porque no banho, ao invés de vocês ficarem ali pensando no boleto, no problema, no trabalho, sabe? Toma banho. E já que está tomando banho e você está se limpando, seja grato, faça uso da gratidão. E aí, vou dar um exemplo, tá? Só um exemplo. Você pode fazer isso do jeito que você quiser. Vamos agradecer pela comida, pelo almoço, pelo jantar, pela comida que a gente tem no dia a dia. Sou grato pela comida que está aqui no meu prato, que eu consegui comprar. Só que aí o exercício é ir expandindo essa comida. Como assim a gente ir expandindo? Vamos lá, expandir mesmo. Sou grato pela comida, eu sou grato pela pessoa que plantou essa comida, eu sou grato pela pessoa que transportou essa comida até o supermercado, eu sou grato pelo funcionário do supermercado que guardou esse alimento, eu sou grato pela caixa do supermercado que me atendeu prontamente, e aí você vai expandindo. Aí eu estou dando exemplo da comida, mas óbvio, você pode ser grato por uma pessoa, um grupo de pessoas, uma pessoa em especial, um parente, não importa. Mas se você vai fazer isso com pessoas, eu sou grato pela saúde da minha mãe, dá o nome da sua mãe. Eu sou grato pelo meu marido, minha mulher, dá o nome do marido, dá um nome. Eu sou grato pela minha filha, pelo meu filho fulano, está cheio de saúde. Se for uma pessoa, dê o nome da pessoa. E aí, onde é que eu vou quebrar o galho de vocês, né? O exercício é de 7 minutos para mais, mas se você se der aí, no mínimo, 5 minutinhos, já está bom demais, tá? Tá bom demais. Na verdade, vocês vão compreender ao longo do tempo, aí, ao longo dos programas, que o que eu estou tentando mostrar para vocês? O dia tem 24 horas. Vamos lá, vamos matar 8 horas que a gente está dormindo, mas eu duvido que alguém aqui que esteja me ouvindo durma 8 horas. No mundo que a gente vive, se você dorme 6 horas, você dorme muito. Se dorme, né? Olhe para você, se você consegue dormir, porque o normal, hoje em dia, é você ir para a cama e ficar fritando, seu cérebro fica fritando. Esse aqui é o mundo real que a gente vive hoje. Então as minhas propostas são de você parar 5, 10, 15 minutos do teu dia para você desligar dessa loucura. E aí estou eliminando o sono, porque sono é outra coisa. É para você desligar acordado. É para você entrar numa outra frequência, numa outra vibração, dar uma parada, sabe? Eu dei o exemplo do banho, mas sei lá, você trabalha numa empresa frenética, você tem um intervalo de 20 minutinhos, você vai tomar um café. Se você estiver sozinho tomando um cafezinho, ao invés de ficar de conversa, mas você está sozinho, quietinho, faz o exercício da gratidão. Agradeço pelo meu emprego aqui, agradeço ao meu empregador, fulano de tal, agradeço aqui a chefia, agradeço meus subalternos por estarem produzindo por mim, pela empresa. Vocês entendem o exercício? Que na verdade, o importante seria, né? Queria que vocês entendessem isso. É aquela parada. Você vem na loucura do dia a dia, Ao invés de você parar olhando Instagram, ao invés de você parar olhando Facebook, ao invés de você parar vendo YouTube, vendo televisão, jogo de futebol, gente, eu estou pedindo 5 minutos. Algumas coisas eu vou pedir 10 minutinhos, 15 minutinhos. É uma parada, é uma estacionada. Eu vou parar. E aí nesse momento que você vai parar, você vai praticar um exercíciozinho. Você pode só respirar, como eu ensinei na semana passada. Você pode praticar a gratidão. Você pode fazer 5 minutos por dia alternando. Hoje eu vou só respirar.
daquele jeitinho que eu ensinei. Não, hoje eu vou, pô, sou grato, porque hoje eu acordei bem, estou feliz, tive uma boa notícia, hoje eu vou praticar a gratidão. E aí, na verdade, eu vou tentando inserir dentro da rotina de vocês esses momentos onde a gente para, onde a gente foca na gente, onde a gente respira, onde a gente se tranquiliza, para poder encarar o restante dos outras 23 horas e 50 minutos do restante do dia. Vocês entendem isso? Então, hoje é simples, eu estou meio que na correria aqui por causa da hora, é a prática da gratidão. Basicamente, é a prática da gratidão. Então, assim, como mensagem final, não é nem uma mensagem que seja positiva ou negativa, não é uma mensagem, não é uma frase de efeito. Eu vou fazer aqui, ao vivo com vocês, a minha mensagem de gratidão, que eu anotei aqui. Sou grato pela vida, sou grato por todos os meus ancestrais, pois sem eles eu não estaria aqui hoje. Sou grato pelo ar que eu respiro, pelo sol que fornece energia abundante para a vida no planeta. Sou grato ao universo por fazer parte dele. Sou grato pela natureza e por todos os recursos que nos são dados de graça. Sou grato pela oportunidade de acordar todos os dias e ter a cada dia uma nova oportunidade de fazer melhor ou fazer diferente. Sou grato pela sua audiência, pela sua companhia. Gratidão, irmão de alma, gratidão. Por hoje é só. Aqui é a Rádio Tropical Web Brasil. É um prazer estar com vocês de novo. Não esqueçam, terça-feira que vem, 17 horas e um pouquinho, a gente está de volta no ar, com mais novidade, com mais Momento Saúde, com mais astrologia, com mais previsões. Então eu desejo a todos vocês uma semana incrível. Aproveitem a energia da semana. Tá minguante? Dá uma linguadinha, olha para dentro, olha para você, vai ser maravilhoso. Eu espero por todos vocês semana que vem, 17 horas, esse é o seu Cosmo Alma. Eu sou Alexandre P. Gratidão, Namaskar.